bem, estamos começando mais um episódio do Você Pode Mais. E olha, hoje vamos falar sobre um tema super relevante, atual, necessário, que é comunicação. Quem é que vive sem comunicação, né? Todos nós precisamos, necessitamos nos comunicar e a comunicação de forma correta abre portas. Nós vamos conversar hoje com o Pepero Caldas, ele é consultor de comunicação, uma pessoa especialista na área, pessoa que vive da comunicação, literalmente, né? Então seja bem-vindo a Você Pode Mais. Muito obrigado, Fernando. Boa noite a você. É muito bom estar aqui para falar de algo que eu sou simplesmente apaixonado, que é a comunicação. E eu acredito que essa conversa vai render, além de informação, alguns insights para quem está em casa, para você. Fique atento que essa conversa promete. Com certeza. E hoje é dia 3, né? 3 de maio, Dia Mundial da Imprensa, que vive da comunicação, que precisa se comunicar com o seu público. Nós vamos falar sobre isso também, né, Pepera? Com certeza. Essa questão da liberdade de expressão, né? de imprensa. Até onde vai a minha liberdade? E é um assunto, nossa, bem complexo, dada a evolução enorme que a comunicação teve, que os meios de comunicação estão cada vez mais se modernizando e a informação, o volume de informação que chega num aparelhozinho aqui na minha mão, como que fica a minha mente? Então, assim, é algo que vale a pena, sim, a gente conversar sobre isso, sobre os prós, sobre os contras e como a gente tocar a vida com base na comunicação. Nós estamos sempre conectados, né? Por falar em conexão, queremos agradecer aos nossos parceiros que acreditam no Você Pode Mais. Óticas Marília, consulta de vista toda quinta-feira. Agradecemos em nome da gerente Carla Botelho, toda a equipe, muito obrigado por apoiar o Você Pode Mais. Play Fotos e Dama Electron, que presenteou o Pepero Caldas com essa caneca personalizada. Nossa, adorei. Top demais, né? E totalmente personalizado. Já fiquei o nome aqui, meu nome. Poxa, Pepero Caldas, né? Adorei, pessoal. Parabéns, hein? Muito obrigado, nossos amigos aí da Dama Electron, né? E Play Fotos. Lucas LL Studio, o espaço que aqui estamos. Grande Lucas, muito obrigado. Real Empréstimos Consignados, TV Cidade Zedoca. Tem uma turma aí que manda sempre fotos, que assistem os episódios pela TV aos sábados, a partir das 10 horas. Muito obrigado por você que também assiste, né? Às vezes a pessoa até repete o episódio, porque gosta de estar acompanhando, interagindo. Então agradeço demais. Nós temos aqui os parceiros Teccar e Brasil Outdoor de Santa Inês. A Teccar é de Santa Inês, é uma empresa que ela atua, como o próprio nome diz, é tecnologia de carros, né? Automotores, ar-condicionado, essa questão elétrica, os caras são bons no que fazem, são referência, né? Então, você pode mais andar no conforto, por que não, né? Passa lá na Teccar em Santa Inês, lá no bairro São Cristóvão. Nunca conforto é demais, né? É sempre bom pesquisar. Nossos amigos da Brasil Outdoor. Brasil Outdoor é uma empresa de São Luís que está expandindo em vários, aqui no Maranhão, acredito que no Pará também. Ela oferece a possibilidade de você, empresário, ir um pouco mais, né? Transmitindo a sua mensagem, tendo mais visibilidade por meio dos outdoors, que é um meio de comunicação que traz principalmente visibilidade. Então, se você quer aumentar a sua visibilidade, é uma comunicação rápida, direta, que você passa, a mensagem fica tão clara e você já leva aquela mensagem na cabeça. Então, vale muito a pena. Propaganda, como se diz, é a alma do negócio. Com certeza, ainda mais visual, né? A pessoa vai ver ali, então isso. Já fica mentalizado, né? Com certeza. E essa questão do outdoor é muito interessante. E aí eu chamo a atenção para na hora da montagem, de você escolher. Eu já deixo até aqui, se me permite, uma dica para você que é empresário. Às vezes você quer colocar na sua propaganda, na sua peça publicitária, um monte de coisa. Não, depende do meio de comunicação que eu estou utilizando. Outdoor é a mais direta possível. É ali o nome, o que você está oferecendo e como eu chego lá, simples. Que eu olho e numa piscada de olhos eu já capto a mensagem. Aconteceu algumas vezes. Eu estou no ônibus, passo e não consigo ler toda a informação.
Não adianta. Ou seja, você está desperdiçando algo. Tá, de fazer uma propaganda impactante. Impactante da forma direta, né, na forma mais adequada possível. Então fica essa dica para você. Nós vamos aprender muito sobre comunicação hoje no Você Pode Mais. Aqui contamos história e também aproveitamos, né, todos os ensinamentos para aplicar a nossa vida. E como eu sou da comunicação, estou muito feliz de receber você aqui no Pode Mais. Tenho certeza que vai ser uma noite de muito, mas muito aprendizado. Vamos começar pela sua história? Vamos lá. De onde veio o Pepero Caldas? Então, eu sou de Santa Inês, natural de Santa Inês, da zona rural de Santa Inês especificamente. Eu nasci numa segunda-feira, às 2 horas da tarde. Tive ainda o prazer de ter sido trazido ao mundo pelas mãos de uma parteira, lá da Mãe Maria, que a gente chamava ela, lá no povoado Cortamão. Depois eu fui pro Calango e aí de lá que o Pepero Caldas do Calango pro mundo, né? Curiosos nomes. Então, aí a questão nomes curiosos. O cara nasceu no Cortamão. Cortamão, depois Calango. O Calango originou-se de uma família que foi a primeira família lá da comunidade, e aí ficou. Nós foi pegando, onde é? Lá no Calango, que era a família, aí foram tendo novos habitantes. Agora, o Cortamão, eu confesso que eu não tenho essa informação. Tomara que não tenha sido um local muito violento. Eu creio que não. Era uma comunidade mais familiar, de parentescos, né? Mas eu não sei o que foi que rolou lá, mas é uma boa história pra gente ir atrás, né? E desde criança você teve esse contato com o sonho, se tornar um comunicador? Eu acredito que, como a maioria de nós, o meu sonho era ser cantor. Cantor? Eu queria ir me apresentar lá no Faustão, por exemplo, sabe? Eu tinha sempre isso de passar na televisão, ou minha música tocando no rádio, de ser um astro do rock and roll. E quando criança, por volta de 5 anos, 5, 6 anos, lá no Calango, a gente ia pra Solta, comer manga verde com sal na época, e lá eu brincava. Eu brincava de locutor de rádio. E eu apresentava e cantava, né? Era 2 em 1, ganhava 2 salários. Eu ganhava por ser o apresentador, o locutor, e também por ser o cantor. E isso já vim pro rádio só, 2004, quando eu comecei no rádio. Eu era menor ainda, eu tinha uns 16, 17 anos, eu não me recordo ainda. Tem que fazer esse cálculo direitinho. Mas eu, quando criança, por isso que é interessante as nossas visões, as nossas crenças de quando criança. A gente sonha muito, e aí depois a gente vai afunilando, nós vamos sendo moldados, são as limitações, a questão racional de dizer não vai, teu limite até aqui, você não pode mais, para por aí. Então tal, Fernando e você que nos acompanha, do Calango, do povoado Calango para a sede Santa Inês são 16 quilômetros. Para eu concluir o meu ensino médio, lá na escola Padre Chagas, eu ia de bicicleta do Calango para a escola, para Santa Inês, e eu percorria então todos os dias, todas as noites, 32 quilômetros. Nossa, cara. Eu passei, creio que 2 anos até conseguir uma moradia na casa de parentes que já estavam na sede, e também porque a turma desistiu. Nós éramos 5, os mais aventureiros e corajosos, aí vai desmotivando um, desmotivando o outro, e ficamos apenas eu e outro, e a gente fazia isso. Me perguntar, cara, mas por que você fazia isso? Eu confesso que na época eu não sei, talvez pelo meu espírito aventureiro, ou talvez porque a gente ouvia lá em casa, como na maioria das casas que se ouve, estuda, porque se não tiver estudo, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida. E eu venho de uma família extremamente pobre, sustentado à base do babaçu. A minha mãe quebrava o babaçu, né? Por muito tempo, já aproveito, por muito tempo eu tinha vergonha de contar essa história, porque parece que
de ser pobre, ser desprovido de algo ali, de recursos principalmente, é algo que você está fora do negócio. Dos padrões. Dos padrões, é algo... E isso eu ficava com vergonha de contar. Mas o quão é libertador quando a gente honra as suas raízes, quanto você honra o legado, a história que se vivenciou. E hoje eu não tenho vergonha de forma alguma, muito pelo contrário. Cada vez que eu volto no passado, eu venho com algo que eu praticava lá e que talvez ficou escondido aqui nessa caixinha em algum lugar. E aí eu venho com algo, poxa, se eu cheguei até aqui, eu posso ir mais longe, eu posso mais, como diz aqui, como é o nome do programa, né? Então, vale a pena a gente voltar lá atrás. Resgatar algumas lembranças, né? Mostrar o quanto você foi resiliente, né? Aliás, provar para si mesmo quanto você foi resiliente. Cara, eu cheguei até aqui, então eu posso mais, né? Não vai parar por aqui, não. Agora que tá começando. Sim, eu sempre brinco quando as pessoas me cumprimentam na rua ou em qualquer lugar. E aí, Pepeiro, como é que tá? Aí eu sempre digo, a minha resposta é melhor do que isso só amanhã. Amém. Muito bacana. E aí o seu primeiro contato foi com rádio? Foi com carro de som. Carro de som. Foi com carro de som. E é uma história, aproveitando que a gente está contando aqui, voltando a essas lembranças, eu, antes de chegar ao carro de som, eu utilizei a garganta como o próprio meio de comunicação ali, que era sendo vendedor. Na época, lá na nossa região, era chamada de bambiá, que são as vísceras bovinas, né? Que se faz dali a famosa panelada, né? Quem nunca com uma pimentinha e uma farinha de puba, limãozinho. E a minha mãe, ela pegava as vísceras lá do açougue por metade, 50% era pro dono do açougue, 50% pra gente. A gente limpava todo aquele negócio, acordava de madrugada. E eu tinha uma outra função. Além de ajudar a acompanhar todo esse processo, acordar na madrugada e tudo, eu ainda tinha que ir à tarde, quando estava tudo limpinho, e vender uma parte na rua para arrecadar dinheiro para suprir outras coisas. A gente usava para o consumo e também como fazer girar, né? Ter um capital de giro para outras necessidades. Cara, eu tinha maior vergonha de gritar no meio da rua, e eu bambiá, e a galera tirava onda da minha cara, né? As crianças, até adultos mesmo. Ixi, rapaz, quando eu tinha que sair pro final de semana para fazer, quando chegava no fim de semana, eita, meu Deus, tomara que eu tenho que vender isso. Sabe, o pré-julgamento é isso que gera um bloqueio em nós em relação à comunicação, que vai refletir hoje para a maioria das pessoas em relação a falar em público, por exemplo, né? Depois a gente pode até conversar sobre isso. E eu fiquei meio naquela, né? Isso gerou, por um certo tempo, uma pessoa tímida, introspectiva. Creio que de 2000, 2002 eu trabalhei em carro de som. Comecei em Santa Luzia, numa oportunidade, olha só, aproveite toda e qualquer oportunidade que surgir na sua frente. Na época, a minha tia, a tia Dete, tinha uma casa que fazia seresta aos finais de semana. E a gente ia para ajudar e também para trabalhar e ter um trocado a mais. Numa determinada vez, o locutor do carro de som que fazia a propaganda não apareceu. E o meu tio Zé, disse, cara, vai lá, eu acredito que dá para ti. Aí escreveram um texto rapidinho, curto, né? E aí eu entrei no carro, a minha estatura ficava aparecendo só a cabecinha, assim, só... E aí eu fiz, o cara do carro de som gostou, e aí eu passei então a fazer a propaganda, né? Eu me tornei o locutor oficial. Depois trabalhei para um candidato, aí em Santa Inês trabalhando em outro carro de som, trabalhei em campanha também. E aí mas eu ficava super confortável porque eu ficava ali dentro do casulo. Sim. Né? Eu não, se fosse para falar lá na frente, meu amigo, aí complicava. E nós estamos falando com um público
bem grande agora, né? De pessoas que são bem tímidas, que acham que não vão conseguir falar em público. Eu lembro da minha infância, que a professora me deu uma cartolina e eu tinha que descrever alguma coisa da minha vida, eu acabei rasgando de tanto que tremia as minhas mãos. Isso Olha acontece só. muito, né? Sim. A maioria de nós, por causa disso, do julgamento das pessoas. As pessoas glaucofóbicas são as pessoas que são realmente, elas têm medo de falar em público. É uma patologia. Só que é um número muito pequeno em relação ao enorme número de pessoas que diz que tem medo de falar em público. O medo, na verdade, é de passar vergonha. O medo é de errar, de falar uma bobagem. O medo é do julgamento das pessoas. A pessoa projeta na cabeça dela algo que o público poderia ter se ela estivesse lá no lugar dele em relação a ela. E geralmente essa projeção é de algo negativo. Nunca é algo positivo. Ou, na maioria das vezes. Não é positivo. Aí eu fico com medo. Se eu falar aquela... Papel. Uma dica para você que tem que falar em público. É um erro muito comum você levar um papel lá para frente e querer esconder o papel. Ou coloca para trás, ou coloca aqui, fica olhando, coloca em uma mesa próximo. Aí vai lá, ô gente, eu trouxe a minha pesca, tá? Aí coloca ali. Não, quando você... Não é feio. É apenas a sua forma, a sua melhor forma de se apresentar em público. E é uma ferramenta que você tem. Então honre o que está ali. Respeite o conteúdo que está ali, o seu roteiro que você escreveu ali. Respeite. Coloque aqui a posição. Ó. A dica é, só não leve o papel muito fino, o papel comum. Uma folha, porque aí vai tremer. É melhor algo mais, um papel cartão, um papel com uma espessura que não vai, porque às vezes no nervosismo, aí o papel automaticamente treme. Você olha pro papel, viu que o papel tá tremendo. Você treme mais ainda. Treme mais ainda. E, poxa, o público tá vendo que eu tô tremendo. Aí, meu irmão, aí vem o branco, vem esquecimento, vem uma série de coisas e você vai, se diminuindo ao invés do contrário. E essa apresentação fica uma apresentação sem brilho. Verdade, já demonstrou insegurança, né? Tem que ter autoridade. Confiança. A apresentação tem que ser encantadora. A gente vê uma apresentação em público, sempre tem assim, o cara olha quando você vai para uma palestra, para um seminário, que o apresentador, o orador, é alguém que se preocupa em transmitir uma mensagem com a maior clareza possível, você se sente bem. Porque sem você perceber, ele conduz você. E se torna muito agradável e fica com aquele gostinho de quero mais. Ele diz que vai encerrar e encerra. Ele diz que são 4 pontos que serão debatidos e realmente são 4 pontos, sabe? O que é triste é a gente ir para uma apresentação e aí quando o cara chega o momento de encerrar, aí ele fica retomando e volta, vai e volta. E isso tira a credibilidade do orador e demonstra despreparo e desrespeito. Sim. Poxa, o cara não teve nem o trabalho de preparar a sua apresentação. Tem gente que encerra, que dá tchau, aí quando vai saindo, eu lembrei aqui, ó. E a turma torcendo para acabar logo. Poxa, é melhor gerar aquela sensação de já, do que aquela graças a Deus. Pois é, Fernando. Nós começamos aí falando um pouquinho sobre a sua história. Deixa eu contar um caso também da minha vida. Na infância, eu gostava de me isolar. No quintal de casa, alguns livros. Também não me comunicava muito, né, com as pessoas. Extremamente tímido, falava mesmo básico. Bem monossilábico mesmo. E aí as pessoas até diziam, esse rapaz deve ser autista, ele não quer se comunicar com ninguém, é um cara inteligente, mas não fala muito, tal, não conversa muito, está sempre nos livros, está sempre em um mundo imaginário, né? E eu comecei a me relacionar mais com as pessoas depois que eu passei a frequentar a igreja, e tive o primeiro contato com o microfone.
Eu achei isso legal, né? Aí acabou abrindo portas. Tá? O que foi necessário mesmo aí para que eu pudesse fazer essa transição, para que eu pudesse entender que havia uma necessidade de me relacionar, até para aprender mais, né? Até para ter mais cultura. O que você fez para que você pudesse vencer a timidez? Começou com o carro de som, uma oportunidade, fui trabalhando e tudo. Depois eu comecei a ir ingressei na rádio em 2004. Quando eu comecei na rádio, aí aquele comportamento da criança lá atrás que eu contei no início, ele se realizou. Aí eu disse, olha, não é na mesma proporção, né, que eu imaginava, mas se realizou algo que eu brincava lá com o pé de manga e o cara, olha, é possível. Aí foi quando comecei a despertar que quando a gente sonha e deixa o sonho entranhar no nosso ser, as coisas vão aparecendo, os caminhos vão ficando mais claros para você. Basta você ir atrás. Agora, assim, não é algo que vai cair como um passe de mágica. Não, é uma jornada. Beleza. Foi então quando eu vi a minha limitação. Eu fazia algo empírico, olhando outros locutores. E olha, o que esse cara fala é bacana, o jeito que esse cara fala é bacana. E eu tentava não imitar, mas pegar aquela essência, aquela frase, uma coisa ou outra, e eu ia fazendo do meu jeito, encorpando. Só que chegou um momento que eu vi que realmente eu precisava mesmo aprimorar os meus conhecimentos técnicos. Foi então que eu comecei a fazer vários cursos na área da comunicação. Vários cursos. Quando em 2007 eu vou para a TV Remanso, lá em Santa Inês, foi então que eu vi a diferença. O cara que trabalha no rádio, quando vai para a TV, ele amadurece anos-luz. Porque você percebe que cada meio tem um padrão, uma linguagem. E na TV, como eu trabalhava na rádio, eu achava que... Eu não via, na verdade a gente não percebe, mas eu era o cara da rádio em todo lugar. Para ficar claro para você que está em casa e para você, Fernando. Nós estamos aqui e eu sempre falava como se eu estivesse na rádio. Então Sim. É isso aí, daqui a pouco, boa noite, Fernando, boa noite você, nós estamos aqui, não pode, sabe? Nessa pegada, em todos os lugares. E as pessoas... Mas a gente não percebe, não percebe. Até quando veio essa mudança brusca. Aí, quando veio a TV, foi que eu fui notar, nossa, é um outro padrão. E aí eu fui estudando mais, estudando. Tem que ser o mais natural possível. Tá? Não imposta a voz. Isso. estudando, ao ponto, e também na igreja, na Pastoral da Comunicação, eu comecei a ministrar oficinas de rádio. Legal. Foi aí que eu vi outra limitação minha. Eu dominava tecnicamente os assuntos, formatos de programas, BG, né, que é o background, que é o que a gente chama de pano de fundo, que é a música de fundo, cara, eu dominava tudo. Mas a forma com que eu apresentava esse conhecimento todo não era atraente. E eu não percebia. Foi uma pessoa que chegou para mim e disse, cara, você domina bem o assunto, a gente sabe disso e é perceptível. Agora, você fala monótono. Não é nem aquele cara da rádio e nem o cara da televisão. Você fala monótono, sem brilho a sua apresentação. Ouvi isso, confesso, no primeiro minuto, nossa. Poxa, você tem maturidade para ouvir algo assim, um feedback desse, dói. Você não quer aceitar. Não, que eu quero. É verdade. É que você entende sobre isso. E aí o orgulho...
Aí depois, não, eu só agradeci ele. Então vou analisar. Eu lembro que naquele período surgiram aqueles MP3 pequenos, não sei se você lembra, que era possível gravar nele. Era tipo um gravadorzinho em MP3. Lembro. Aí eu comecei, gravei uma ou duas vezes nas oficinas que eu estava apresentando. Rapaz, eu mesmo não conseguia me ouvir, porque não era atraente. Então eu fui estudar. Ou seja, Fernando, é isso. Quando você encontra a oportunidade, então você tem que se jogar, se apropriar a ela e ver até onde, quais são as minhas limitações e o que cabe a mim de melhoria. Como que eu posso melhorar? E isso exige muita humildade, você se desprender de si, do seu orgulho. Isso é algo que você tem que aprender a ser sábio nesse aspecto. E aí é sabedoria mesmo, não é inteligência. Não é só você dominar o aspecto cognitivo, é uma sabedoria de como você lidar com aquilo, porque é algo para sua vida. Tem que saber ouvir os feedbacks, né? Com certeza, os bons e os ruins. E a gente, quando diz respeito a nós, olha só que curioso, hoje que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Quando diz respeito a nós só queremos os melhores feedbacks. Verdade. Só as validações, só aquilo que, poxa, foi bacana, só aquilo que te deixa pra cima, quando diz respeito a você. E como é quando diz respeito ao outro? O que nos atrai, se a gente for analisar, é só o aspecto negativo. Vou usar esse termo bem popular, é só a desgraça alheia. Quando o cara vê algo, alguma coisa positiva, na maioria das vezes sobre alguém, o cara tá crescendo, você tem uma vozinha na sua cabeça que busca uma justificativa que seja que aquele resultado ou é muita sorte da parte do cara ou ele tá envolvido em alguma coisa errada. Sempre atribui primeiro a sorte, né? Sempre. Isso foi sorte. A gente sempre fala muito sobre isso aqui, né? A maioria dos convidados, eles abordam isso. Olha, disseram que era sorte, mas eu faço a minha sorte todos os dias. Pois é. Teve um convidado que disse que sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Que ele não faz, exatamente. É uma frase bem muito confortável antiga. dizer que foi sorte, né? Muito confortável. Eu não me recordo o autor desse pensamento, mas é um autor bem famoso e que ele fala justamente isso. Eu acho que foi Karnal. Reproduziu, talvez. Talvez reproduziu. Karnal, realmente. Karnal fala, Leandro Karnal. Então é isso. Não tem segredo, Fernando. A gente que quer ou é levado a querer que as coisas sejam fáceis, que as coisas sejam num passe de mágica. Mas não é. Nós nascemos adultos. O conhecimento que nós temos hoje, nós já viemos com ele? Ou como é que foi? A gente foi adquirindo. Nascemos, um bebezinho, sem saber andar, sem saber falar, e foi ali aos trancos e barrancos, foi adquirindo toda a sua personalidade e a gente vai avançando. E o mais importante de tudo não tem um final, não tem um limite, não tem uma chegada. A vida ela é contínua, ela é uma constância, ela é um recomeçar, assim como a nossa respiração. Eu não decido, eu vou respirar só daqui a pouquinho, tá bom? Rapaz, eu vou respirar depois de amanhã. Não. Ou você respira agora ou então não vai morrer, vai acabar. E a gente tem que colocar isso na cabeça, que tudo, Deus é tão perfeito que até nisso, na nossa respiração, tem uma lição. Ela é contínua, a vida é isso, ela é contínua, ela é um vai e vem. É um expirar e um inspirar. E aí você tem que fazer tudo isso na sua vida, recomeçar. Agora, o problema é que a gente estabelece um limite. Eu tenho um projeto
E esse projeto, quando eu realizar o projeto, parece que finalmente a vida vai fazer sentido. Aí você realiza o projeto. Primeira coisa, que não vai ser realizado da forma que você queria. Vai ter algo que não vai ficar perfeito. E aí, 80% é perfeito, 20% saiu do planejado. Ave Maria. Eu esqueço os 80% e vou ficar, aí eu vou me estressar, eu vou procurar um culpado, que não seja eu, lógico. Sabe? E a gente tem que parar com isso. Não é jornada. A vida é uma jornada. E todos os dias a gente tem que aprender algo, ensinar algo. E no aspecto da comunicação é você honrar a Deus pelo direito de você ser comunicativo. É isso que nos diferencia dos demais seres. A capacidade de compreensão, a capacidade de levar algo a mais para alguém, somar. E não no aspecto, né, instintivo, só ali na intuição, é desse jeito, e vou na força bruta. Não, a comunicação está aqui para isso. Eu me comunicar da forma adequada, que vai trazer resultados, tanto para você quanto para mim. Na comunicação assertiva a gente chama de relação ganha-ganha. A comunicação assertiva é algo que a gente trabalha nas empresas principalmente, nos grupos. Porque é algo que a gente não consegue parar de fazer, é se comunicar. A comunicação ela é tudo, se você for analisar, ela é simplesmente tudo. Isso aqui tudo faz parte da comunicação, é um contexto. O tom de voz que eu utilizo, as minhas expressões faciais, quando eu estou dormindo, eu estou gritando, tudo vai comunicar algo, até a morte comunica algo. E é tão tal, olha só que interessante abordando esse assunto da morte, o cara está morto, está sendo velado, e as pessoas estão falando algo em relação a ele. Tem um grupo que vai chorar, tem um grupo que vai lamentar, tem um grupo que vai ser o grupo fervoroso, dizer que bom que ele descansou, que bom que ele vai encontrar o pai. E tem um que é clássico. Parece que tá dormindo. Tem esse também. E tem os amigos que vão trazer as boas recordações. E tem aqueles que vão remoer alguma coisa. Ah, mas tu não sabia. Tu não sabia disso não? Rapaz, fulano estava envolvido. Tem sempre alguma... Ou seja, são várias facetas. Mas o interessante é, você não deixou de se comunicar. Você está ali sendo velado, mas a sua comunicação está reverberando, que é um traço, é uma cauda, se fosse um cometa, é a cauda do cometa, que passa, o cometa passa e fica aquela cauda. Tá ali, tá reverberando, sabe? Então, comunicação é tudo. E aí, como no termo etimológico da palavra, importante é importar, e aí você continuará se comunicando com as pessoas caso você tenha sido importante. Sim, sim. Caso contrário, o risco é ser esquecido mesmo, né? Isso. Vamos trabalhar a comunicação para que sejamos importantes. Importantes. E quando a gente é importante, é quando a gente faz o maior número de pessoas se sentirem importantes. E aí a comunicação é determinante? Com certeza. Porque quando eu só penso na minha importância, aí vou ser uma pessoa muito frustrada. Tem uma frase de Zig Ziglar que ele sempre dizia que uma pessoa de sucesso é a pessoa que consegue fazer o maior número de pessoas de sucesso ao redor dele, ou com quem ele se envolver. Aí ele se torna uma pessoa de sucesso. Ou seja, ultimamente eu tenho visto nas redes sociais, eu acho que é Mário Quintana, talvez você que esteja em casa pode dar uma pesquisada aí na internet, no momento eu não me recordo a autoria, mas que é um texto belíssimo, que fala do maior ensinamento da natureza. Ou seja, o sol não brilha para ele, né? Não sei se você já viu esse texto recentemente, quase que ele ia se tornando viral, né? O rio, ele não, a água corre não para ele,
Qual é a outra? A lua não brilha, o sol não brilha para si. Ou seja, a mensagem é: a maior lição da natureza é viver para o outro. Coletividade sempre. Atividade. Nós somos o reflexo das pessoas que nós convivemos. Sim, os Se nós somos ambientes. influenciados, também influenciamos. Então, realmente é uma troca aí, né? Há uma troca. A gente precisa ser bem seletivo e procurar impactar as outras pessoas para que sejam também, já que fomos igualmente impactados. Então, é questão mútua mesmo, é recíproca. E a sociedade vai melhorando. Tem outra coisa também, que os tímidos sofrem muito mesmo, é na hora da entrevista de emprego. O que é que eu vou responder? Como vou responder? Preciso levar algo? Como vou me vestir? Se vou gesticular, tenho que olhar nos olhos. Quais são as dicas que você pode dar para a pessoa que sofre na hora da entrevista de emprego? Se me permite, Fernando, na verdade, na hora da entrevista de emprego, não são somente os tímidos né? que sofrem. É o momento de maior reprovação de um candidato a uma vaga de emprego. É na hora da entrevista. E como toda prova, é algo muito mais emocional do que técnico. O entrevistador ele é um especialista em comportamento. E aí ele vai analisar o seu comportamento com base no seu currículo. O que o grande erro, e aí olha só, para você que está em casa em busca de emprego, esse insight. Não copie currículo da internet. Faça o seu próprio currículo. O nome que vem do latim, curriculum vitae, ou seja, é trajetória de vida. E de quem é essa trajetória de vida? A sua, a minha. Aí eu vejo lá na internet, tem uma frase lá embaixo que eu achei tão bonita, parece tanto comigo. Que ela, por exemplo, vamos supor que está lá: eu sou uma pessoa que gosta de ajudar o próximo. Nossa, mas é a minha cara, eu vou botar bem aqui no currículo. Aí você coloca lá no finalzinho nas informações adicionais. Aí o entrevistador está aqui com você. Então, Fernando, agora me responda: por que você gosta de ajudar o próximo? Se aquilo não é verdadeiramente seu, você por algum momento vai buscar oxente, como assim? Aí vai virar o olho para acessar a lembrança e aquela coisa, e ele percebeu ali. Tem algo que não tá batendo. Tem algo de errado que não tá certo, que é a frase da moda, né? Ou seja, não faça isso, tem que ser algo seu, as suas qualidades, seus pontos fortes. E aí, tá aí, a primeira coisa. E na entrevista de emprego, você só tem que transmitir isso. A credibilidade nas informações que você colocou no seu currículo. Qual o tom de voz adequado? Qual o tom de voz adequado? Já vou deixar só essa dica aqui, Fernando, valeria ou vale a pessoa ter chegado até aqui. Tenho mais umas duas aí que o cara não encontra na internet. Qual o tom de voz adequado? O tom de voz, primeiro que eu tenho que ser audível, eu tenho que me fazer escutar. Mas o meu tom de voz, eu tenho que calibrar ele para ser o mais próximo do seu tom de voz, do tom de voz do entrevistador. Essa é uma técnica da comunicação silenciosa em que eu vou gerar no subconsciente do meu interlocutor que nós temos uma certa semelhança. E isso, nós gostamos de quem mais se parece com a gente. E então eu poderia dizer que é o chamado de rapport vocal. Eu vou espelhar o seu tom de voz para criar no seu subconsciente que nós temos algo em comum. Nós somos parecidos, então eu já vou fazer uma abertura ali com o entrevistador. Ele talvez nem saiba, mas ele já vai dizer assim: pô, eu gostei desse cara, não sei porquê. E realmente não sabe mesmo, né? É porque, assim, a comunicação é algo muito, muito, muito interessante. Às vezes, na técnica. Por isso que eu sempre falo, cara, só técnica sem princípios e valores, você não vai longe. Você tem que ter princípio, tem que ter valor. Técnica sem princípio e sem valor, vou dizer, é uma casa de areia.
castelo de areia. Fica bonito, impressiona no primeiro momento, mas no primeiro vento, na primeira água, cadê? Sabe? E uma outra coisa que é sobre na entrevista de emprego. Essa aqui é de ouro também. Que 99,99999% dos entrevistados não faz. Que é perguntas. É preciso perguntar mesmo? Porque quando você faz uma pergunta, você demonstra que está super tranquilo, está interessado, quer saber mais, entendeu? E você vai pegar informações na fala do entrevistador que você pode usar também. Que tipo de pergunta que eu faço? Existem basicamente 2 tipos de perguntas, as fechadas e as abertas. As fechadas são aquelas perguntas em que a resposta só vai ser sim ou não. As perguntas abertas são aquelas em que eu vou ter que fazer um argumento para trazer a resposta para você. Aí teria que ser o porquê, como? O que, qual, como. Por quê é uma pergunta, é um elemento que se usa, que a gente tem que ter cuidado. O porquê é aprofundamento. Entendi. Então, é melhor o que, qual e como. Que tipo de pergunta pode ser que para você seja mais boba, ou então que seja realmente uma curiosidade sua a respeito da empresa. Primeira coisa, posso fazer uma pergunta? Nossa, aí o entrevistador chega e vai dizer, meu Deus, finalmente um candidato que diferenciado. Claro, aí você... Qual a missão da empresa ou quais os principais valores da empresa? Algo assim, lógico, eu tô só dando um exemplo bem banal aqui. E aí o cara vai falar. E aí você escuta, demonstrando a escuta ativa, sinalizando que você está recebendo, faz um aceno, dá uma expressão. Sim, é mesmo. Entendeu? Fazer essa troca. Descontrai, né, então, a entrevista. Mas o grande objetivo é demonstrar total segurança. Porque 99% dos entrevistados, Fernando, mal respondem às perguntas. Então, primeiro, prepara um currículo de acordo com a sua própria trajetória, tá? E depois vá preparado para a entrevista tranquila, é uma conversa. O objetivo ali é saber o seu perfil, saber como que você vai... Será que é um cara que eu posso utilizar ele na linha de frente do atendimento? Rapaz, um cara, eu gostei dele, mas pro atendimento que a gente está querendo não vai dar. Ele é um cara que, pelo perfil dele, é melhor no caixa, operador de caixa. É melhor no controle de estoque, lá no depósito. Então, a importância da entrevista é aí. Não é só para constar que é uma entrevista de emprego. Não, tem que ter uma funcionalidade também. Tá? E são outros detalhes, mas essas dicas que eu trouxe aqui, são checkmate. Talvez você diz, mas e aí, que hora que eu faço essa pergunta? Não sei se você teve essa dúvida. Respondo agora. Quando o entrevistador disser para você, olha, gostamos muito do seu currículo, você é uma pessoa sensacional, aguarde a nossa ligação. Ah, sim. Aí, nesse momento, você percebe que a entrevista está indo para o final, então, posso fazer uma pergunta? Nossa, quebra de padrão total. É verdade. E boa. Aí, só seguir o script. Top demais. Eu falei que eu ia aprender bastante aqui, né? Já estou aprendendo muito. Inclusive, como, né, lidar com uma entrevista de emprego. Tem dicas também para quem vai entrevistar? Para quem vai entrevistar, as dicas são assim, porque geralmente quem faz entrevista são pessoas já especializadas, psicólogos, alguém da área da comunicação, às vezes o próprio gerente de setor, que é o cara que vai ser o chefe imediato ali. Então, tem sempre nas grandes empresas. Tá? O que acontece nas empresas menores, na maioria das vezes, é o próprio dono. E é algo que eu
a gente tem que olhar com uma certa delicadeza, porque ali ele é o dono da empresa, o dono mas ele está em busca de um profissional. E às vezes, pô, chega um amigo, é filho do compadre lá. Não, o papai disse que era pra vir aqui pra essa entrevista aí. Aí fica algo complicado, por isso é melhor, eu vou usar esse termo, mas não é o termo adequado, terceirizar essa função, deixar para que alguém especialista faça esse trabalho. Tá? Porque aí você vai se eximir de influências sentimentais ou familiares e vai ter o profissional que você está buscando. Isso também tem que estar muito claro. Tem que estar muito claro. Eu estou oferecendo uma vaga para vendedor. Quais são as qualidades que eu busco em um vendedor? Primeira coisa, o cara tem que ser extrovertido, comunicativo. Para acolher bem, entusiasta, uma energia muito boa. Tem vendedor tímido? Tem vendedor tímido. Vendedor introspectivo? Tem vendedor introspectivo. Só que quando eu faço a dinâmica ali em grupo, eu percebo que aquele cara que é introspectivo, no tete a tete, ele é muito bom. Eu tô querendo um vendedor. Depois eu posso trabalhar essa habilidade dele para gravar vídeos ou para fazer uma propaganda da empresa, algo, mas isso é para frente. Não, mas agora nesse momento ele me conquistou. Eu conheço vários vendedores, a gente já fiz treinamentos em Santa Inês para empresas. Recentemente eu vi uma história de uma moça, ela é totalmente introspectiva, mas é a melhor vendedora da loja. Agora, quando coloca uma câmera na frente dela para gravar, aí é outra coisa, verdade, é outra situação. Verdade. Mas no tete a tete, no interpessoal, ela é show de bola. Vai lapidando, né? Isso. A comunicação é habilidade. A gente tem que parar. Eu tô levantando uma bandeira aqui na nossa região da gente parar de pensar que oratória é dom. Já contei a minha história. Verdade. Você já contou a sua história. Sim. A maioria dos grandes oradores, dos grandes comunicadores, foram pessoas que superaram as barreiras que limitavam e extrapolou de uma forma exponencial. A maioria. Pode buscar biografias de todos aí. Você vai ver que eles tinham muitos bloqueios, mas eles superaram, souberam como lidar, trabalhar com aquilo e hoje são pessoas comunicadoras excelentes. Eu posso trazer o exemplo aqui, por exemplo, trazer o exemplo do Mário Sérgio Cortella. Que inclusive ele fica pé da vida quando alguém diz para ele que a oratória dele é um dom. E ele sempre tem até vídeos dele no YouTube sobre isso. E ele fala, nossa, tantos anos como professor, tantos anos chegou a ser seminarista, né, para se tornar padre, e vários cursos de oratória que foram feitos e tudo, a prática e a perfeição, prática, aperfeiçoamento, para o cara chegar e dizer que a oratória dele é um dom. Ele não gosta, mas essa é a realidade. Como tudo na vida, a oratória e a comunicação é uma habilidade que pode ser aprimorada. Muito bem, vamos tratar sobre o tema também super atual, principalmente porque estamos em um ano eleitoral e o tema volta à discussão que é as famosas fake news, que parece até uma contradição, né, no seu termo, já que é notícia falsa e sabemos que para que seja de fato notícia tem que ter verdade, né? Tem que ser um fato social para que se torne notícia. Estudamos isso na sociologia, na comunicação social, que é matéria, né? A sociologia é matéria da comunicação social. Como lidar com a fake news? Como identificar uma fake news? Está cada dia mais difícil. Eu já ia falar, tá cada vez mais difícil, Fernando. Por quê? O que é a fake news? E por que se usa o termo fake news? Baseado na estrutura da matéria. Quando surgiram as fake news, na verdade, sempre existiram. Elas só ganharam visibilidade com as redes sociais. Eu não sei se você lembra, estamos falando de período eleitoral, que em alguns municípios saíam panfletos difamatórios. Lembro.
aquilo é fake news, só que em um outro formato. Aí quando veio para o jornalismo, passaram a utilizar a estrutura de uma reportagem. O que, quem, quando, onde, como, porquê. No lead, que é o primeiro parágrafo, já traz ali. As manchetes não vieram mais tão sensacionalistas. Já vinham misturando um teor de verdade com um direcionamento. Aí a fake news, ela vem com essa credibilidade. E utilizando fatos verdadeiros, fatos verídicos. Que é justamente para confundir a cabeça de quem vai receber a mensagem. Período eleitoral. Quem usa esse tipo de elemento, ferramenta, vou utilizar esse termo? Todos. E agora a fake news, ela está migrando de novo. Ela agora já está em forma de vídeos, recortes de entrevistas de candidatos, de políticos, imitação já estão usando também. Ou seja, ela já está vindo em outro formato. Então não é só... Aí todo mundo... Como identificar uma fake news? Só depois de uma boa apuração. De cara, você vai ter que olhar para começar a suspeitar. De qual a fonte? Qual o site? Qual a credibilidade desse site? É oficial? É novo? É um blog? Quantos anos tem esse blog? Qual a credibilidade? E a gente percebe, uma dica que a gente deixa, tem muitos blogs que é blogspot.com. Isso transmite um amadorismo em que o cara nem se preocupa em ter um domínio próprio do site dele ali, do blog dele, né? Ele nem se preocupa. E usa algo que é gratuito, que é do Gmail, né? O blogspot.com. Ele coloca o nome e fez a conta, tranquilo. E até na hora, e aí já deixo para você que trabalha com blog, já deixo essa dica também para você. Quando você for vender o seu material, vai tirar uma credibilidade quando o cara olhar que não tem um domínio próprio. Então, na maioria das vezes, já começa por isso. A suspeita da fake news. Quem está dizendo? Como é que é? E hoje, Fernando, é muito difícil, porque a era que nós estamos vivendo hoje, de acordo com os especialistas, é a era pós-verdade. Por que é pós-verdade? Porque primeiro vem essa enxurrada de informação falsa para se chegar à verdade. E aí, por que é pós-verdade se a verdade vem depois? É porque a primeira impressão é de que essa era a verdade. E aí vai se apurando e vai chegar, porque a verdade sempre prevalece. O grande desafio é para mim, é para você, porque com um nível absurdo de informação que nos chega todos os dias, como é que eu vou fazer essa... discernir? Vai ter que precisar de um tempo, investigar. E a dica que eu deixo é: não saia compartilhando aquilo que você não tem conhecimento apropriado. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Olha, o primeiro parágrafo de uma notícia chamado lead, ali tem resumidamente todas as informações: o que, quem, quando, onde, por quê. Aí você leu, eu já sei do que se trata, aí compartilho. Saio compartilhando. Depois não era nada daquilo. Você foi um agente do mal, discernindo mentira, fazendo algo errado, um agente do mal. E quando fala de fake news, não tenho como não lembrar, Fernando, daquele caso lá em São Paulo, eu não me recordo o ano agora, em que foi publicada a foto de uma mulher acusando-a de fazer magia negra com crianças, matando crianças, estrangulando crianças para fazer magia negra. E aí lincharam, a comunidade linchou a mulher. E aí depois foram descobrir que aquilo não passava de uma fake news. Ou seja, é algo muito sério,
muito sério mesmo. E a gente, enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto ser humano, a gente tem que ir checar a informação. Não adianta. Do contrário, a gente não vai ter uma comunicação apropriada. Verdade, tem que se aprofundar sobre o tema, né? Procurar um profissional da área para tirar eventuais dúvidas e nunca compartilhar, né? No primeiro momento, analise sem antes, certeza faça sua não. leitura, faça sua análise. Se já tem uma dúvida, já é meio estranho, né? Se gerou dúvida, já é meio estranho. Para que se tem alguma coisa errada aí, vou esclarecer primeiro antes de compartilhar, porque essa estratégia de fake news, ela vai ser muito utilizada. Embora combatida, né? Mas infelizmente será muito utilizada. É uma ferramenta que a turma usa bastante aí. Sim. Vamos tratar sobre outro assunto aqui, vamos discutir vários assuntos atuais a partir de agora, vamos lá? Um deles é a questão da evolução dos meios de comunicação, né? Nós falávamos aqui nos bastidores acerca do rádio. O rádio vai acabar porque chegou a TV. Agora a internet, com todos esses aplicativos de notícia, todos esse novo meio de comunicação. Bom, agora a TV vai acabar. Será que acaba mesmo? Não, Fernando, porque assim, são meios de comunicação que eles vão apenas... Agora, lógico, tem que fazer a conversão. E não dá mais para ser a TV como era antigamente. Não dá. Eu tenho que me adequar à linguagem, mas a TV vai continuar. O rádio vai continuar. Olha só, nós estamos aqui numa linguagem que ela une o rádio e a TV. Né, que é o podcast, uma linguagem que está sendo utilizada com uma repercussão muito boa. Por quê? Primeiro, é conversacional, é algo mais próximo. Eu posso estar ouvindo aqui nesse exato momento esse podcast, tu coloco aqui até na televisão, se eu for uma dona de casa ou um bom marido, que é um cara, né, cheio das suas qualidades, eu vou fazer ali a comida e eu coloco e fico só escutando. Não é preciso que eu esteja olhando, porque a linguagem utilizada, ela vai contemplar o rádio e a TV. Aos sábados pode assistir na TV Cidade. Pronto, aqui a partir das 10 horas. Pode assistir. Aí sim, mais tranquilo, né? Coloca os pés relaxados ali na mesinha de centro e vai assistir e compartilhar. Olha, que legal! Essa dica aqui, bota aí na televisão, aí na TV Cidade. Isso mesmo. Muito bacana. Então, o importante, né, é que os meios de comunicação possam se adequar, então, a essas modernidades. Eu assisto, por exemplo, rádio, né? Tem a Band News utiliza muito a transmissão em vídeo dos programas. Sim. E em rede nacional, não só no YouTube, vai para a mídia social, mas também através da TV, da Band. É bem interessante. Então são múltiplas plataformas, ou seja, isso agregou valor ao rádio. Isso. Em vez de acabar, acabou agregando ainda mais valor. Isso. Fazendo essa conversão. A internet, ela... A grande maravilha que eu vejo é porque ela não tem assim, um limite. Dá para você aproveitar ela das formas que você mais olhar e incluir as linguagens ali. Ela é um mundo onde está tudo. Não tem assim, esse aqui é o padrão. Não tem um padrão pré-definido. Então você pode usar a criatividade, brincar, né, se envolver. A internet, ela proporciona isso. E, logicamente, a conversão. Eu posso colocar o rádio na internet. Eu posso ter uma TV na internet. Eu posso ter uma TV e usar a internet. Enfim, hoje você assiste até partida de futebol pelo Facebook, né? Muito bacana. Aproxima. E aí, se você for analisar qual o grande ponto positivo, que também é algo muito delicado, é que o poder está nas minhas mãos. Eu posso, pelas minhas redes sociais, ter o meu público, atingir um público específico que eu quero, que a gente tenha uma afinidade. Antes, por exemplo, quando eram muito limitados só as TVs, nossa, para se ter um acesso, para se chegar no meio de comunicação e trazer, por exemplo, uma conversa dessa com dicas excelentes,
Nossa, isso era um baita desafio. E hoje não. Hoje não. Com a chegada da pandemia, a comunicação se tornou muito mais evidente. Ou as minhas necessidades em comunicação. Foi feito um estudo pelo LinkedIn, inclusive, que fez esse estudo, e demonstrou que 42% das empresas de 2020 para cá, a principal habilidade exigida é a habilidade comunicativa. De você se comunicar de forma interpessoal e também nos mass media, que são os meios de comunicação. Com a questão da pandemia, o meio de comunicação, a rede social, se tornou uma ferramenta excelente para mim me comunicar com o meu cliente. E cada vez mais as empresas estão personificando ou mostrando a sua cara para o cliente. E pode ser na pessoa de um vendedor, na pessoa do gerente, do dono, enfim. Não é preciso mais, eu vou usar aqui esse termo, não é preciso mais que a Xuxa faça um comercial sobre um produto. O próprio consumidor pode fazer como feedback. O vendedor pode fazer de uma forma diferenciada na linguagem do seu cliente. Ou seja, olha só. E antigamente, como é que era? Não, tinha que se produzir um vídeo, contratar a equipe de propaganda, a equipe de marketing, contratar o modelo para fazer o trabalho. E hoje não, a pandemia nos mostrou que tem que ser algo mais real. Não dá para você... Por que eu trouxe o exemplo da Xuxa? Porque pode falar com as mulheres que a grande objeção é: a Xuxa nem usa esse cenoura e bronze aí, esse Monange aí, esse negócio. Uma boa dica. Então, assim, tem que mostrar a cara mesmo. E a pandemia trouxe isso. Eu estava assistindo recentemente um vídeo sobre publicidade, eu não vou dar o nome aqui de um produto, mas que no início a estratégia era chamar um famoso, uma pessoa super conhecida, para vender a marca. Só que com o tempo o consumidor não estava mais engolindo essa não. Aí eles acabaram contratando um gastroenterologista para falar sobre os benefícios de ter uma alimentação saudável alinhada a esse produto. E no vídeo tinha uma plateia, pessoas assistindo uma palestra. Ou seja, era uma publicidade, né? Uma Sim. publicidade dentro de um contexto ali de informação, do cotidiano. É claro que raramente as pessoas elas vão a uma palestra sobre esse tema, né? Sim. Mas só que a publicidade queria vender isso porque passaria a partir daí mais credibilidade. Então as estratégias mudaram mesmo, né? Com certeza. Tem alguns personagens que geram autoridade dentro da comunicação persuasiva. Você vê um policial apaisando, é uma pessoa comum, mas você vê ele fardado, a reação já é diferente. É verdade. O nível de credibilidade nele já é maior. Da mesma forma, um médico. Eu falar que, sei lá, eu vou usar o nome, eu não sei nem se tem o pessoal da produção tem algo contra aí, mas para ficar mais, não é fazendo propaganda não, é porque hoje todo mundo tem essa informação. Sim. Eu falar que o AS vai ser bom para pressão, alguma coisa assim. Tá, beleza. Eu falei para você. Aí você vai ao médico, aí o médico chega lá, ele vai dizer: olha, não, AS é bom para a pressão. Exemplo, eu não sei, tá, gente, se eu tô só fazendo uma ilustração aqui. Quem que você vai acreditar? Você pode até dizer: rapaz, o Pepeiro até que falou, mas agora que... Eu posso até contar pro médico: rapaz, um amigo meu... Aí ele vai dizer: olha, cuidado, não vá se automedicar. É preciso que um especialista traga essa informação para você, mas você acredita. Porque gera autoridade. E aí foi isso que nesse comercial que você ilustrou aqui, a empresa quis transmitir a credibilidade chama-se transferência de autoridade. Eu pego a autoridade daquele profissional e faço a transferência para a minha empresa, para o meu produto. Tem uns cremes
até sabonetes usaram muito, né? 99,9% de contra bactérias. Aí, quando entra essa informação, tem sempre um médico lá, alguém, nem sei se é médico, mas alguém com um jaleco branco, um negócio, enfim, aqui pendurado. Uhum. E aí você já, então se ele falou que é 99, então já, ou seja, é a transferência certo, de autoridade. Mas hoje, o cara real, por isso que os influencers cresceram bastante, porque são pessoas reais que eu conheço. E aí, aquele cara vai lá, ele vai degustar, o que nós temos dos nossos patrocinadores aí? Tem alguém de comida, não, né? Não. Aqui não. Poderia ter, né, cara? Fica o convite aí. Mas temos aí a Ótica Marília. Ótica Marília, por exemplo. Aí a Ótica Marília, ela pode contratar ou não um influencer digital. Ou pode dar um brinde para ele, que é o chamado que se tornou muito, muito forte, que é o recebido. Aí o cara recebe um óculos de sol aqui, olha aqui pessoal, isso aqui é lá das Óticas Marília, tudo aqui, sensacional. Nossa, olha como encaixou perfeitamente no meu rosto. Parece que foi realmente pra mim, né? Então passa lá, toda quinta-feira Tem, toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem a consulta, ou seja, é uma pessoa real que eu conheço que tá fazendo um comercial daquele produto que não é contratado, assim, vamos dizer. Ele está fazendo aquilo como uma forma de retribuição, uma reciprocidade. Imagina essa pessoa, por exemplo, no dia a dia. Ela tá andando na rua, temperatura super alta, um sol daqueles. E ela começa a gravar e falar sobre os benefícios que está tendo com aquele produto, né? Aí depois pode fazer indicação. Olha, esse aqui eu achei lá na Marília. Isso. Encontrei na Marília. Vocês podem ir lá que vão ter um produto como esse também. Então aí já contextualizou também, né, com algo do dia a dia. Exatamente. E fica muito mais real. É verdade. Muito mais real. A internet, quando a gente vive essa questão do pós-verdade, mas a verdade sempre prevalece. E quando eu sinto isso, fica muito mais evidente. Eu vou convencer mais. Vou convencer mais. É uma questão muito importante que a gente tem que aprender a utilizar isso. Por isso que um vendedor, quando aparece falando, e aí eu já deixo uma dica para você, quando for falar de um produto aqui da caneca, como é o nome da empresa aqui? Play Photos. Play Photos. Né? Falar da caneca da Play Photos, não fale aqui das características do produto. Olha, uma caneca, que eu creio que é de porcelana, não é? Aqui não é apenas uma caneca, né? Então... que tem um valor muito grande. Isso. Aí qual que é o valor? Já pensou você em casa, recebendo aquele seu melhor amigo, e você coloca ali um cafezinho forte para ele no capricho, e ele vai tomar. Pois é. E o que é melhor? Quando ele olhar e ver que tem aqui o nome dele na caneca. E você diz, não, meu amigo, esse aí é de presente para você. Eu adquiri lá na Play Photos. Ou seja, vai ser algo muito mais de conversão maior. Vai ser mais convincente do que eu dizer, nós temos canecas personalizadas para você. Venha de segunda a sexta no horário comercial. Não, eu tenho que vender algo para minha persona. O que é a minha persona? É o cliente que eu quero. É meio louco dizer isso, né? Uhum. O cliente que eu quero. Não, eu quero, aí eu vou montar a persona dele. Sim. Que é o personagem. Não, é o que? É estudante? É dona de casa? Como e dá nome. O meu cliente ideal é o Pepeiro, tem 35 anos, casado. Aí eu vou descrever, ganha até 3 salários mínimos por mês, é o ganho dele. Esse é o meu cliente. Aí eu vou conversar com ele, na língua dele. Pepe, e os outros? Vão vir por consequência, mas eu quero esse cliente. E aí é algo muito louco de se falar, porque
Imagina um cara que está começando um negócio e você dizer isso para ele, que ele tem que ter o cliente dele, o cliente que ele quer. Não, eu quero é o cliente que vier. É por isso que empresas como a Apple, por exemplo, ó, tô falando o nome, viu, pessoal da produção, porque são marcas que já não adianta a gente esconder, que já estão por si só, são gigantes, né? Mas talvez eles mandam uns royalties pra gente, né? Ah, nós temos o nosso amigo Zé Carlos, né? O filho dele trabalha com vendas de iPhones, então seria uma boa. Ó, Para quem sonha em ter, é só procurá-lo, viu? pronto. E a Apple, o que ela faz? Talvez poucas pessoas sabem dessa história. Quando ela vai lançar um celular, ela pega várias crianças até 5 anos de idade e simplesmente entrega o aparelho para analisar o grau de facilidade de acesso do aparelho. Olha que interessante. Por quê? Porque o objetivo deles é que o aparelho seja o mais simples possível, que é para você ficar preso nele mesmo ali. Te trazer mais facilidade, porque, poxa, olha, tão simples. E eles usam as crianças de até 5 anos, se não dizem nada, só entregam e vão estudando a reação. Pá. Aí tudo muito bem calculado, chegaram até tal aplicativo em tanto tempo. É um estudo muito feito. Eu estou trazendo essa história para quê? Para dizer isso, que as empresas que realmente estão fincadas, não é sorte, não, dá trabalho. Mas elas fazem com base na sua missão, com base no seu objetivo. E o seu legado, para deixar o seu legado aqui, né? Se a gente for analisar o Elon Musk, por exemplo, todo mundo vai dizer que esse cara é louco, né? Cara que acredita na vida multiplanetária. Só que aí o cara que conseguiu fazer algo incrível, reduziu a empresa dele, a SpaceX, reduziu os gastos em foguetes e se tornou reaproveitável. E o foguete volta e estaciona a base do foguete que leva, ele volta e está sendo reaproveitado. O quanto que conseguiram economizar e o quanto que se tornou mais fácil, mais próximo essa realidade, dizer, não, pá, realmente, talvez eu não, mas sei lá, talvez meu tataraneto vai estar voando aí para Marte, Júpiter, porque o cara conseguiu dar um salto enorme nessa questão da viagem espacial. Ou seja, é possível. Por mais loucos, então. E o próprio o Steve Jobs que falava, né? Os loucos que acreditam que vão mudar o mundo são eles mesmos que vão mudar. Cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Vamos deixar a turma com um gostinho de quero mais. Perfeitamente. Porque senão ficaríamos aqui a noite toda conversando sobre comunicação, né? Que é um tema realmente muito abrangente e assuntos não faltam. Minha gratidão. Obrigado por poder ter aprendido contigo aqui também. Aprendi muito, tenho certeza que quem está nos assistindo também aprendeu bastante. Agora o conhecimento ele tem que ser compartilhado, né, Pepe? Com certeza. A turma que está em casa compartilha, comenta. Você pode interagir com este conteúdo que vai ajudar para que outras pessoas possam assistir também. Tenho certeza que você vai receber aí de Deus uma retribuição por esse gesto, né? Porque você acaba atraindo coisas positivas para sua vida quando compartilha coisas positivas. O que você foca expande, é uma regra para a vida, né? Com certeza, Fernando. Eu que agradeço. Falar sobre comunicação é algo para mim que me inspira cada vez mais, porque é a minha paixão, né? Mas eu espero ter contribuído e dizer para você que está em casa, ou seja lá onde você estiver, mas que está vendo a gente agora, sabe, para você poder ir mais longe, mais próximo do seu sonho, ajuda outras pessoas a também terem essa confiança e credibilidade de que podem ir muito mais. Então, muito obrigado, compartilha, deixa o meu Instagram, @peperocaldas, a gente tem sempre dicas muito boas lá,
toda semana, quase todo dia, a gente tem uma dica muito boa lá. Então, boa noite para você, boa noite, Fernando, e até a próxima. Sucesso! Valeu, até a próxima e viva a liberdade de imprensa, viva a liberdade de todos nós. Você pode mais. Até o próximo episódio.